Ixi, os caras. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Começando a outra live. Que diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quando ele fala aqui, irmãos, no primeiro versículo, por isso, isto é dito, e é dito que devemos ter em consideração tudo que Jesus fez por nós, pecadores. Que no capítulo 2 isso é falado. No capítulo 2 ele é falado, esse capítulo de Romanos 2 todo, leiam aí, vocês vão entender que isso é falado. E quando ele fala apóstolo, por que ele fala apóstolo? Ele fala apóstolo porque ele é a representação de Deus para o povo e hoje para nós. E quando ele fala aqui sumo sacerdote, aqui ele quer dizer o seguinte, que Jesus ele é representante do povo e nós também hoje, perante a Deus. Aqui, irmãos, é mostrado que devemos nos modelar, como eu falei na outra live, a viver Jesus, aprendendo as Escrituras, a oração constante, né, principalmente, a esperança, o agir do Senhor no momento certo, que Ele vai agir no momento certo, louvando sempre e dando sempre gratidão ao Senhor. Então esse primeiro versículo ele quer dizer isso. Amém? Continuando os versículos. O qual é fiel àquele que o constituiu. Também que também o constituiu, como também o era Moisés em toda a sua casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, irmãos, o versículo 2 até o versículo 5, o que ele quer mostrar? Aqui, quando ele fala considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, que é falado no versículo 3, amém? Aqui, o que significa? Aqui Moisés ele era fiel como servo de Deus, mas Cristo era servo e dono da casa de Deus, porque ele é Deus. Jesus, ele é Deus, como eu falei agora. E Moisés fez, né? Ele foi anunciar a palavra de Deus, que se cumpriu em Jesus Cristo, como falam as Escrituras. Amém? Continuando os versículos. Versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa fomos nós, né? Peraí, me perdi aqui, irmãos. Só li de novo o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casas fomos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exaltação da esperança. Então aqui, irmãos, a Bíblia, ela é o registro de quem é Jesus e que ele é Deus. Que nós cristãos devemos hoje ter essa fé de quem é Jesus e viver os seus ensinamentos firmemente até o final. Firmemente até quando ele voltar ou quando Jesus vier te buscar até o fim, para ter a glória no dia do julgamento final.
a recompensa. Amém, irmãos? Então esse versículo 6 ele fala exatamente isso. Então continuamos os versículos. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não ouvir a sua voz, dizendo, né, aqui, versículo 8, não endureceis o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Que a provação, aqui se não me engano, ele está se referindo quando o povo de Israel estava sendo tirado do Egito, entendeu? Ou é isso, ou é a questão quando Jesus foi tentado. Mas aqui, se não me engano, é referente ao povo de Israel mesmo, quando estavam saindo. Porque eles foram provados e reclamavam. Como já falei em algumas, já falei lives sobre isso. Reclamavam não era pouco não. Deus sempre dava uma chance e reclamava. E isso não é semelhante nos dias de hoje? Que a gente vive reclamando e não dá glória a Deus, porque Ele está te provando. É um processo, é a prova que você vai ter que passar. Amém? Então vamos lá, continuando. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras, viram minhas obras por 40 anos. Então é realmente a saída dos Egípcios. Foram 40 anos. Por que isso aconteceu? Podia ser rápido? Podia, mas eles não estavam entendendo. Então Deus estava provando eles. E mesmo assim, como eu já falei em outras lives, nem todos entraram na Terra Prometida. Nem todos. Por quê? Morreram no meio do caminho. Porque viviam reclamando. Não tinham a questão de sempre ter a graça. Como hoje nós devemos ter graça, porque estamos vivos por causa de Cristo. E Ele vai te moldar, vai te trabalhar para você chegar numa vitória. Para no final ter a vitória, que é a vida eterna. Então, continuando aqui. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. 11. Assim jurei na minha era, não entrarão no meu descanso. É o que eu falei, Deus deu sempre a prova, sempre ajudava eles, só que eles nunca viviam reclamando. Por isso que nem todos entraram. E por isso que nem muitos hoje não vão entrar. Dê graças, mesmo na dificuldade, porque Ele está te mudando. Ele é o dono de tudo. Ele vai honrar você, mas honre Ele. Ele vai te honrar, honre Ele, que você vai ter a honra no final maior, é a vida eterna. Mas se você honrar Ele aqui, amém? Então o versículo 7 até o 11, o que Ele quer mostrar para nós? O autor aqui, ele mostra através do Salmo 95 ao Espírito Santo, no Antigo Testamento, que ele retrata que quem não gloria as maravilhas que Deus fez, como é falado nesse salmo, receberá a ira de Deus por não derem graça ao Senhor, por não derem graça ao Senhor que fez, graça ao Senhor que Ele fez, graças ao Senhor durante esses 40 anos que os sustentou, que aqui está se referindo a sair do Egito. Eles não deram graças, reclamavam que os sustentou. Onde aqui é um alerta do autor para nós, naquela época e para nós hoje, para que nós não sermos descrentes como eles foram, como aquele povo do Egito foi, descrente ao agir de Deus através de Jesus, não dando glória nas boas situações das nossas vidas, como é falado em 1 Coríntios 10:11, que diz: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tem chegado. Então aqui refere-se, irmãos, à primeira vinda de Jesus, quando Ele veio, e agora na segunda vinda que ele vai vir, que é como é falado no versículo 11. Então aqui é isso.
é a descrença que o povo do Egito teve. E hoje nós temos essa descrença. Nós não cremos. Você está numa situação difícil? Eu já falei. Confia que Deus vai agir. Você só viva a palavra dele. Viva dentro dos seus ensinamentos. Confie. Deixa ele agir. Ele vai agir. Ele vê que você é um servo fiel. Ele vai ver que você é um servo fiel. Ele vê que você age segundo a palavra dele. Então ele vai agir. Então somente confie. Isso é a fé. Confie. Pode ter certeza. Vocês depois que começarem a fazer, vocês vão entender. Vocês vão perceber o quanto Deus é maravilhoso. Só que aqui o povo de Egito não entendeu. Por isso, como eu já falei, nem todos entraram. Amém? Vamos lá, continuando nos versículos, a partir do versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perversos, a qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que nos afasta de Deus vivo. É a incredulidade. Exatamente, a gente vai se afastar. Porque é o coração endurecido, irmãos. Quando você tem um coração endurecido, você não deixa Deus trabalhar, você fica descrente. E isso não é que Deus quer. Ele não quer isso. Ele está em você. Jesus está em você. Então confia. Isso é seu descrente. Isso é seu coração endurecido. Não deixar Deus trabalhar. Achar que você consegue ter suas próprias forças. E você não consegue. Como eu já falei muitas vezes. Amém, irmãos? Vamos lá. O versículo 13. Pelo contrário, exortar-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui, meus, o versículo 12 que eu disse até o 13, ele mostra o que? Primeiro, a questão da incredulidade. É um coração perverso, causando pelo que isso é falado na passagem, um coração perverso, né? Causando pelo engano do pecado. O pecado, ele vai fazer isso. Se você não estiver pautado em Cristo, na intimidade e na oração, ele vai te dominar. E você vai ficar desse jeito. É aqueles que, por causa dessas situações que falei, né? Que eu falei agora para vocês, irmãos, acima, levam os que se dizem cristãos a afastar-se de Deus. E por isso devemos ser vigilantes, sempre para não cairmos nesses enganos que é falado aqui. E aí nós conseguimos entrar nesse descanso eterno. E sim, conseguimos entrar nesse descanso eterno. Do contrário, o descanso vira uma dor eterna, que é o final de tudo, é o julgamento, é o inferno, é o que eu falo sempre. Amém, irmãos? Tá, continuando os versículos agora. 14. E contra quem jurou que não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. A desobediência é a obediência à palavra. Desobedeceram, não deram gratidão. E esse foi o resultado. Amém? Não deram gratidão, esse foi o resultado. O 15. Vemos, pois, que não poderão entrar por causa da incredulidade. Então aqui, irmãos, esse versículo, quando ele fala aqui, dizer deixa eu me achar aqui, né? Aqui conseguir viver a obra de Cristo hoje é viver continuamente uma experiência que a cada dia somos provados. Mas se nós renovarmos se nós renovarmos essa fé todos os dias, onde como cristãos devemos compartilhar os ensinos de Cristo, aonde estivermos, mostrando que somente pelo Filho nós chegaremos à terra prometida, que aqui é a vida eterna. Amém, irmãos? Então é exatamente isso, essa palavra, as duas lives, a primeira live que eu fiz agora há pouco e essa live, uma completa a outra, é viver. Todos nós temos nós cristãos temos esse anseio da volta de Jesus, para estarmos nessa terra prometida que é a vida eterna. Mas não sejam incrédulos, não sejam desobedientes, sejam obedientes à palavra. Às vezes não conseguimos entender as situações que nós passamos, mas irmãos, eu posso te garantir uma coisa.
Não se preocupe. Ele está te fazendo isso. Lá na frente você vai entender. Poxa, Deus me provou. Agora eu entendi por que eu tive que ficar firme. E aí Ele vai te honrar na terra. E quando Ele voltar. Eu falo isso porque Ele honra. Porque você honra Ele. Ele vai te honrar. Ele quer o bem para você. Ele é um pai, é um amigo. É aquele que na hora que não tem ninguém, é Ele que vai agir com você. Amém? E que a conclusão que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos, para encerrar essa live. E logo mais eu creio que hoje vai ter um culto à noite, que é o culto do Conete. Eu devo estar transmitindo, irmãos. Se estiverem por perto, assistam. Amém? Que é o culto é 7 horas que começa o culto. Qual a conclusão que eu quero deixar para vocês, irmãos, para terminar essa live de hoje? Hoje, somente os que são fiéis à palavra, sempre dando graças, mesmo nas adversidades, são obedientes, são obedientes na disciplina de Cristo, na sabedoria de Deus, na vontade de Deus, acompanhados do discernimento que vem do Espírito Santo, com o amor da cruz ao próximo, entrarão no descanso de Deus. Então é isso, irmãos, que essa live hoje quer dizer. Sigam esses conceitos, sigam essa palavra que eu falei para vocês, e vocês verão, vocês vão ter as lutas, vocês vão entender lá na frente que for necessário para que vocês pudessem gloriar a Deus e usar isso como testemunho. Sempre foquem nisso, deem o testemunho das vitórias de vocês para muitos, que muitos vão precisar ouvir. É o que Jesus fazia. É o que muitos fizeram, deram testemunho das vitórias. Jesus mandava as pessoas que eram curadas, vai lá e fale de mim, entendeu? Ele fazia. Então, irmãos, não desistam, sejam firmes, faltem em Cristo, usem isso como modelo, tenham fé nessa morte e ressurreição dele, vivam ele. E aí, a vitória é certa, irmãos. Só confiem nele, amém? Ele vai gloriar vocês, pode ter certeza. Depois vocês me dizem se realmente ele não está fazendo isso, amém? Eu encerro esse momento, essa palavra, e que sigam o modelo de Cristo, sejam modelos de Cristo. Vocês verão a vida de vocês mudada, e outros também vão mudar. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom, não, isso é bom. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.